Tudo bom, pessoal? Nessa aula a gente vai estudar os quadriláteros, beleza? Vamos lá. Bom, quadrilátero, como o próprio nome já diz, qualquer figura que eu vou ter 4 lados, né? Beleza. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Em qualquer quadrilátero, a soma dos 4 ângulos internos tem que dar 360 graus. Primeira coisa que a gente já tem que saber, beleza. Aí a gente vai ter a classificação dos quadriláteros em 3 grandes grupos, tá? A gente pode ter um quadrilátero qualquer, que a gente chama de trapezoide. Aí a gente pode ter os trapézios e pode ter os paralelogramos. Beleza. Dentro de cada um tem mais subdivisões que a gente vai ver por que isso acontece, né? Beleza, mas então eu vou poder ter um quadrilátero qualquer, um trapézio ou um paralelogramo. Beleza. Essa classificação aqui, ela se dá ao quê? Ela se dá quanto ao paralelismo entre os lados que eu tenho na minha figura, tá? Bom, um quadrilátero qualquer, um trapezoide, ele vai ser quando eu não tenho nenhum lado paralelo na minha figura. Então é o número 1 aqui, olha só. Aqui eu tenho um quadrilátero qualquer, um trapezoide, porque nenhum dos lados aqui são paralelos, né? Lembrando que lados paralelos são aqueles que possuem a mesma inclinação, né? Beleza. Então tá. Não tenho nenhum lado paralelo na figura, eu tenho um trapezoide, um quadrilátero qualquer. Beleza. Trapézio. O que vai acontecer para que eu tenha um trapézio? Bom, trapézio vão ser as figuras, os quadriláteros, onde eu tenho 2 lados que são paralelos. E esses lados vão ser, a gente chama de bases do nosso trapézio. Então tá aqui, ó, figura número 2, a 2, a 3 e a 4 são trapézios, né? Olha só, eu tenho 2 lados paralelos, que são as bases do meu trapézio. Os outros 2 lados não são paralelos, né? Beleza. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter trapézio ou escaleno, ou retângulo, ou isósceles. O escaleno é aquele onde os dois lados aqui não são iguais e não são perpendiculares à base. Porque se eles forem perpendiculares à base, o que vai acontecer? Eu vou ter um trapézio retângulo, ó. Tá ok? Porque aí forma um ângulo de 90 graus com as bases. Aí eu vou ter um trapézio retângulo. Então, figura número 3 é um trapézio retângulo. Beleza. Figura número 2 é um trapézio escaleno, né? Os dois lados aqui são diferentes e não são perpendiculares às bases. E a figura 4 eu tenho um trapézio isósceles. No trapézio isósceles, o que vai acontecer? Eu vou ter os dois lados iguais. E aí também vou ter os 2 ângulos de cima iguais e os 2 ângulos de baixo iguais também. E as 2 diagonais vão ser iguais também. Tudo isso vai acontecer no trapézio isósceles. 2 lados iguais, os 2 ângulos de cima são iguais, os 2 ângulos de baixo são iguais e as 2 diagonais são iguais, né? Beleza, diagonais aqui de azul. E os paralelogramos? O que vai acontecer nos paralelogramos? Bom, paralelogramos vão ser os quadriláteros onde os lados opostos são paralelos. Legal? Nos trapézios, o que acontecia? Eu tinha só 2 lados paralelos, que são as bases, e os outros 2 não eram paralelos, né? Nos paralelogramos, o que vai acontecer? Eu vou ter lados opostos paralelos. Eu vou ter pares de lados que são paralelos. Vamos lá, número 5 aqui. Tenho um paralelogramo aqui. Olha só. Esse lado é paralelo a esse lado aqui. E esse lado é paralelo a esse lado aqui. Eu tenho pares de lados que são paralelos, né? Isso caracteriza, então, um paralelogramo. Beleza. O que vai acontecer de interessante para a gente aqui no paralelogramo? Ângulos que são opostos vão ser sempre iguais. Beleza? Ângulos opostos vão ser iguais. Então, esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Esse é igual a esse. Beleza? As diagonais, elas vão cruzar-se nos pontos médios, tá? Elas não são iguais, mas elas se cruzam no ponto médio, beleza? E aí eu vou ter uma subdivisão dentro dos paralelogramos. Posso ter os retângulos e os losangos. Bom, vamos lá para o losango, tá? Figura de número 6. Bom, losango, ele está dentro de paralelogramo. Então, tudo que eu falei para o paralelogramo vale para o losango. Ele é um paralelogramo. A diferença é que ele tem características próprias dele, mas tudo que eu falei no paralelogramo serve para o losango, beleza? Qual é a característica principal do losango? É que todos os seus lados são iguais. Professor, mas se todos os lados são iguais, todos os ângulos deles são iguais? Não, não acontece isso, tá? Lembra, losango é um paralelogramo. Paralelogramo, ângulos opostos são iguais.
Então, no losango vai ser a mesma coisa. Vou ter ângulos opostos iguais, beleza? E é só isso que vai acontecer. E os quatro lados dele são iguais, beleza? E aí eu posso ter um retângulo. No retângulo, o que vai acontecer? Todos os ângulos vão ser retos, todos os ângulos vão ser de 90 graus. E aí eu vou ter as diagonais iguais. Agora sim, no retângulo as diagonais são iguais e elas cruzam-se no ponto médio de cada uma, cruzam-se ao meio ali, beleza? E dentro de tudo isso eu ainda vou ter um quadrado, tá? O quadrado ele é retângulo, ele é losango e ele é paralelogramo. O quadrado é tudo isso aqui. Por quê? Vamos lá. O que acontece no quadrado? Todos os lados são iguais. Então, ele é losango. Se todos os lados são iguais, ele é losango, né? Beleza? Todos os ângulos são de 90 graus. Então, ele é retângulo. Beleza? E ele é paralelogramo porque se eu pegar esse lado aqui, ele é paralelo a esse aqui. Se eu pegar esse lado, ele é paralelo a esse. Né? Os lados opostos são paralelos. Então, ele é paralelogramo. Então, o quadrado, ele é tudo isso aqui. Beleza? Então, é isso que vai acontecer, tá? A gente vai ter essa classificação principalmente quanto, né, ao paralelismo entre os lados do nosso quadrilátero, beleza? Então vamos já partir para os nossos exemplos, tá? Nessa aula a gente não tem muita coisa para fazer, mas essa parte de classificação mesmo, de mostrar os tipos de quadrilátero, e aí a gente vai partir já para os nossos exemplos, então, ver o que pode acontecer aí. Vamos lá? Vamos lá para o nosso primeiro exemplo, então. A gente tem uma questão para analisar alguns itens se são verdadeiros ou falsos, né? Beleza. O item número 1 diz o seguinte para a gente. Se um quadrilátero tem diagonais congruentes, então ele é um retângulo. Bom, esse item está falso. Por quê? A gente viu na nossa aula que o trapézio isósceles ele também tem diagonais iguais, então não é só o retângulo. Né? Então eu não posso afirmar que se ele tem diagonais congruentes ele é retângulo, pode ser trapézio isósceles também. Então o item 1 ele está falso, tá? Beleza, o item 1 falso. Vamos ver o item 2, ele diz o seguinte. Vamos lá. Se um quadrilátero, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos, então o quadrilátero é um losango. Esse item ele está verdadeiro, tá? Eu acho que eu acabei esquecendo de falar na aula, mas isso acontece de fato, tá? Nos losangos, as diagonais, além de serem perpendiculares, elas são bissetrizes dos ângulos internos. Isso é verdade, tá? Então, item 2 está verdadeiro. É definição mesmo dos losangos, tá? Item 2, então, verdadeiro. Vamos ver o item de número 3. O que ele diz pra gente? Olha só. O item 3 fala o seguinte. Vamos ver. Os ângulos consecutivos de um paralelogramo são suplementares. Esse item está verdadeiro, por quê? Bom, vamos pegar um paralelogramo então aqui, né? Beleza. Lados opostos paralelos, né? E aí a gente viu que os ângulos opostos, eles são congruentes, né? Beleza. Então esse ângulo aqui é igual a esse aqui, e esse ângulo aqui é igual a esse aqui, né? O que vai acontecer? Bom, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero tem que dar 360 graus, né? Beleza. Se eu tenho esses ângulos aqui, vamos dar nomes para eles aqui. Vamos chamar esse aqui de A. Então aqui em cima vai ser A também, porque eles são iguais, né? E aqui embaixo B, aqui também vai ser B. Bom, o que vai acontecer? A soma dos ângulos internos tem que dar 360 graus, né? Então eu vou ter A mais B igual a 360, né? Beleza. Eu vou ter então 2A mais 2B igual a 360, né? 360 graus. Beleza. Aí eu vou colocar esse 2 aqui em evidência, né? 2 que multiplica A mais B igual a 360 graus. Beleza. Aí eu vou simplificar a minha equação. Eu posso fazer o que eu quiser desde que eu faça dos dois lados. Então eu divido tudo por 2. O que vai acontecer, galera? Olha só. Eu fiquei com A mais B igual a quanto? 360 dividido para 2. Então, A mais B vai ser igual a 180 graus.
O que são ângulos suplementares? Lembra disso, são ângulos que a soma dá 180 graus. A e B não são exatamente ângulos adjacentes aqui, ângulos consecutivos, né? São, então está provado que o item ele é verdadeiro, né? Isso acontece. Beleza, o item 3 é verdadeiro então. Agora o item número 4 diz o seguinte, vamos ver ali. Todo losango tem as diagonais com comprimentos iguais. Todo losango tem as diagonais com comprimentos iguais. Bom, esse item ele está falso, né? Losango não tem diagonais iguais. Diagonais iguais a gente só vai ter nos retângulos ou nos trapézios isósceles, né? Então, item 4, falso. Vou marcar aqui, então, F de falso. E o item número 5, ele diz que as diagonais de um paralelogramo cortam-se mutuamente ao meio. Verdade, né? Em qualquer paralelogramo, as diagonais cruzam-se ao meio. Para qualquer paralelogramo, isso é verdade. Então, esse é o item de número 5, né? Item de número 5, então, ele está verdadeiro. Vamos marcar aqui. Então, item 1 é falso, item 2 é verdadeiro, o 3 é verdadeiro, o 4 é falso e o quinto item também é verdadeiro. Beleza? Vamos lá para o nosso próximo exemplo. Vamos lá para mais um exemplo então. Olha só, a gente tem uma folha de papel então retangular, beleza? A gente tem um retângulo. Bom, a gente não sabe essas dimensões, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que chamar uma dimensão de uma coisa e a outra de outra coisa, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou chamar de x o comprimento, vou chamar o comprimento de x e vou chamar a largura de y. Ou poderia ser vice-versa, tanto faz, tá? Beleza, então y vai ser a largura. Bom, eu não sei se o x é maior que o y, então não tem como eu saber se o comprimento vai ser maior que a largura. Ou seja, eu não sei se essa folha vai estar em pé, né, onde o comprimento é maior que a largura, ou se ela vai estar deitada, né, com o comprimento maior que a largura, ou se ela vai estar em pé, onde a largura é maior que o comprimento. Não tem como eu saber isso, por isso que eu não vou desenhar o retângulo. Mas o importante é eu saber que o comprimento é uma coisa e que a largura é outra coisa, tá? Beleza. Aí o que acontece? O Rui, ele dobrou na metade o comprimento e a largura e observou que deu um perímetro de 54 centímetros, né? Beleza, então o que significa isso? Ele dobrou na metade essas medidas aqui, ele ficou com o quê? Ele ficou com x sobre 2 no comprimento e y sobre 2 na largura. Beleza. Aí o perímetro deu 54. Perímetro é a soma dos 4 lados, né? Beleza. Então eu vou ter dois lados com essa medida aqui, né? Já que lados opostos são iguais nos retângulos, então eu vou ter 2 vezes x sobre 2 mais 2 vezes y sobre 2, né? A soma dos 4 lados vai dar o perímetro, então, 54 centímetros, né? Beleza. O que vai acontecer aqui, então? Esse 2 simplifica com esse 2 e esse 2 simplifica com esse 2 aqui. Então eu fiquei com x mais y igual a 54. Beleza. Por enquanto eu não posso fazer nada aqui, então eu vou deixar ali. Beleza. Aí ele fez mais uma dobra, né? O que ele fez aqui? Vamos ver, olha só. Ele dobrou ao meio no comprimento e em 3 partes iguais na largura. Então o que vai acontecer? Ao meio no comprimento vai ficar x sobre 2 de novo, né? Beleza. Só que aí ele dobrou em 3 partes iguais na largura agora. Então vai ser y sobre 3, né? E aí esse perímetro aí deu quanto? Deu 42 centímetros, né? Então agora eu vou ter da mesma forma, 2 vezes x sobre 2 mais 2 vezes y sobre 3. A soma dos 4 lados vai dar o perímetro que é 42. Beleza. Então aqui eu posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui. Vai ficar x mais 2y sobre 3 igual a 42. Beleza, vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Vai ficar 3 que multiplica, 3, né? Vai ser o mínimo, já que tem só ele como denominador aqui. Então 3 dividido para 1 dá 3, 3 vezes x, 3x, né? 3 dividido para 3 dá 1, 1 vezes 2y, então mais 2y. E aí igual a 42, né? Aí eu multiplico cruzado aqui, eu vou ficar então com 3x mais 2y
igual a 3 vezes 42, vai dar então 126, né? Beleza. E aí eu tenho o que aqui, galera? Eu tenho duas equações com duas incógnitas em cada uma, né? Então eu vou ter que montar um sisteminha de equações, olha só. Eu tenho que x mais y é igual a 54, e eu tenho que 3x mais 2y é igual a 126. E aí eu tenho que resolver esse sisteminha agora. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer por escalonamento, né? Eu vou multiplicar a equação de cima por um valor que, quando eu somar com a de baixo, faça alguma incógnita desaparecer, né? Assim que a gente faz para resolver. Ou poderia isolar uma letra em uma equação e substituir na outra, a mesma coisa também. Mas vamos fazer do jeito mais fácil, né? Ó, eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar toda ela por menos 2, né? Lembrando que é uma equação, né? Eu tenho uma igualdade, eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu faça dos dois lados. Quando eu multiplico toda a equação por menos 2, eu estou multiplicando esse lado por menos 2 e esse lado todo por menos 2. Tudo que eu faço dos dois lados eu não mexo na minha igualdade. Então por isso que eu posso fazer isso, né? Beleza. Menos 2 vezes x vai ficar menos 2x. Quando eu somar com a equação de baixo, menos 2x mais 3x vai ficar x, né? Beleza. Menos 2 vezes y, menos 2y. Quando eu somar com a de baixo, menos 2y mais 2y, 0. Beleza. Igual. Menos 2 vezes 54 vai dar menos 108, né? Menos 108 mais 126 vai dar 18, né? Beleza, então x é 18. Agora, para achar o y ficou muito fácil, né? É só eu pegar qualquer uma das equações, colocar o valor do x e achar o y ali, porque eu vou ter daí só uma variável, né? Só uma incógnita, que é o y. Beleza, vou pegar a de cima que é a mais fácil, né? Então, se o x é 18, vai ficar 18 mais y igual a 54. Beleza, eu quero achar o y, então y vai ser igual a 54 menos 18. Então, 54 menos 18 vai dar 36, né? Então, beleza, as dimensões da minha folha é 18 de comprimento, 18 centímetros de comprimento e 36 centímetros de largura. Então, agora a gente sabe que a folha ela vai estar de pé, né? Porque o comprimento é menor do que a largura. A gente pode desenhar agora a nossa folha aqui. Nossa folha vai estar em pé. Tá certo? Ó. O comprimento dela vai ser 18 e a largura, então, 36, né? Então a folha está em pé. Bom, a questão traz alguns itens agora para a gente analisar. A gente sempre resolve a questão, porque aí qualquer item que apareça a gente consegue responder, tá? O item 1 ele diz que a maior dimensão da folha tem 15 centímetros. Falso. A maior dimensão é 36, né? Beleza. O item 2 diz que a dimensão maior é o dobro da dimensão menor. Tá certo, né? Porque 36 é o dobro de 18. Então o item 2 ele está correto. Tá? Vamos marcar aqui então agora. Item 1 está falso. O item 2 é verdade. É preposições, aliás, né? 01 falso, a 02 é verdadeira. Vamos ver a 04. A 04 diz que o módulo da diferença entre as dimensões da folha é 12. Falso, porque a diferença aqui vai dar 18, né? Então tá falso. Item 8 falso, aliás 4, né? Item 4 falso. E o item 8 ele diz pra gente o seguinte, que a menor dimensão da folha tem 18 centímetros. Então, verdadeiro, né? Menor dimensão é 18 centímetros. Então, a soma dos itens corretos, que é o nosso gabarito, vai ser, então, 10, tá bom?